Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Jesus ele escolhe os seus 12 apóstolos. Não é que Jesus escolheu os 12 apóstolos todos ao mesmo tempo. Os apóstolos de Jesus não andaram com Jesus todos ao mesmo tempo. Essa escolha se deu paulatinamente, né? Evidentemente que Jesus não iniciou com os 12, Jesus iniciou com alguns, até antes da sua morte e ressurreição, já tinha completado os 12 apóstolos, 12 discípulos, né? Tendo chamado os seus 12 discípulos, ou seja, aqueles que iam ser parecidos com Jesus. Quando é que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós somos parecidos com Jesus. Quando nós, no processo de santificação, nós vamos à busca da perfeição. Evidentemente, enquanto estivermos aqui neste corpo, nós continuamos pecadores. Pecado acidental. Nosso pecado, ele é um pecado acidental, diferentemente do pecado do ímpio, que é um pecado deliberado. Mas Jesus, ele deu-lhe autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus dá poderes a esses discípulos, esses apóstolos, para fazer essa obra. É evidente que esses homens não tinham ainda o Espírito Santo, mas Jesus deu autoridade a eles para fazer isso. Porque eles só receberam o Espírito Santo, dons espirituais, quando Jesus ascendeu aos céus e no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, que é 50 dias após a Páscoa, houve o derramamento do Espírito Santo. Os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e receberam dons espirituais para fazer a obra. Então você vai ver que esses apóstolos eram 12, tinha 2 Simão, 2 Tiago, 2 Judas, mas vai dizer que Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Ele mostra aqui de 2 em 2, né? Mais fácil da gente visualizar: 2 Tiago, 2 Simão e 2 Judas, né? E Jesus agora, quando ele escolhe esses apóstolos, ele vai dar instruções para os 12. Depois dos 12 consolidados, ele agora vai instruir os 12. O que é que eles vão fazer? Jesus disse: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus primeiro veio para os seus, que eram os judeus. E depois ele atingiu os outros, que eram os samaritanos, e os gentios, que somos nós. Então ele manda ele ter esse cuidado de primeiro não ir para gentios, nem para samaritanos, mas de preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele de Israel, os judeus perdidos, procurar em primeiro lugar estes. Depois ia para os gentios. Depois vamos ver lá com Paulo, o apóstolo Paulo, né, que foi o apóstolo dos gentios, juntamente, né, com os demais apóstolos, que percorreram o mundo, né? E aqueles que rejeitaram a Jesus, os gentios aceitaram a mensagem salvífica de Jesus. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Por que está próximo o reino dos céus? Porque Jesus chegou. Jesus é rei, ele tem um reino.
E o reino de Deus foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. Então, está próximo porque o rei chegou. Jesus é rei. Aí ele diz, curar enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Cuidado, você não vai cobrar nada por esse serviço. De graça receber, de graça dai. E aqui é muito importante isso, quando nós temos o privilégio de fazer a obra do Senhor de forma voluntária, irmãos. É uma coisa maravilhosa você ser um voluntário para fazer a obra do Senhor. Você se doar para a obra de Deus. Ou seja, construir tesouro nos céus e não na terra. Que lá no céu nem a traça corrói, nem a ferrugem corrói, nem a traça. Não vos provareis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E aqui Jesus está dizendo, vão sem nada. Aqui é o chamado de viver pela fé. É você ir para a obra do Senhor, voluntariamente, sabendo que nada vai lhe faltar. Mesmo você sem levar nada, mas você vai ter essa certeza que Deus proverá tudo. Ele vai dizer, e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. É aqui o cuidado de chegar no local e saber quem é digno de você ficar na sua casa. Se aquela pessoa realmente ela quer ter uma relação espiritual com Deus. Ao entrar na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Então você não deve ficar naquela casa se ela não for digna. E aquela paz torne para os próprios que entraram naquela casa. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou qualquer cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Interessante aqui. O que Jesus quer dizer aqui com isso? Sodoma e Gomorra não tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas essa cidade que esses homens foram pregar, tiveram a oportunidade de receber o evangelho do reino e não aceitaram. Ele está dizendo que no dia do juízo, certo? Haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra, porque não tinha pregação do evangelho naquela cidade. Mas Jesus agora, ele dá instruções aos 12, e ele agora vai falar das advertências para eles. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, vocês vão enfrentar dificuldades. Vocês serão como ovelhas no meio dos lobos. E assim somos nós, meus irmãos. Quantas pessoas falam mal dos pastores? Nós não temos que dar ouvido a essas pessoas. Nós temos que ter consciência do nosso trabalho. Trabalho correto, aqueles que vivem pela fé, aqueles que fazem o trabalho do Senhor de forma voluntária, aqueles que pregam a palavra do Senhor de forma verdadeira, sem subterfúgio, de acordo com a Bíblia. Não tem que temer nada. Ele dizia, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Passaremos sim por aflições. Esse mundo teremos aflições. Aqueles que servem a Deus terão aflições nesse mundo.
Por minha causa serei levado à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Nós vimos que os apóstolos, eles todos foram martirizados, com exceção de João. Todos sofreram, alguns decapitados, outros crucificados, outros cerrados ao meio, outros arrastados até a morte. Tudo isso por conta do Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver que esses homens, quando entenderam que Jesus era o Messias prometido, que o seu reino era espiritual, eles não tiveram mais nenhum medo. Eles tiveram intrepidez ao falar da palavra de Deus. Eles não tiveram medo da morte mais. Você vê que antes deles ter esse conhecimento, um negou, um traiu e a maior parte fugiu com medo da morte. Mas depois que eles viram Jesus ressuscitado, não tiveram mais medo de nada. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Nos tribunais, normalmente, você tem acompanhado uma pessoa para a sua defesa, mas Jesus está dizendo, olha, tenha tranquilidade, porque o que vocês vão falar, visto, pois, que não sois vós os que falam, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. Tenham tranquilidade, porque é o Espírito Santo que vai dizer o que vocês têm que falar diante de tribunais, diante das dificuldades que vocês vão passar. O Espírito Santo é que vai ser o guia da sua vida. Ou seja, é o Espírito do vosso Pai quem fala por vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Serei odiado por todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantas pessoas na face da terra, meus irmãos, morreram por questões que filhos aceitaram a Cristo e os pais não entenderam? Foram rejeitados pelos pais, pelas suas mães, por irmãos. Quantas religiões no mundo? A religião divide. Jesus não criou religiões, Jesus criou a igreja. Mas ao longo da história da humanidade, criou-se várias denominações. E aí, litígio, brigas enormes entre denominações. E quanto isso levou à morte de pessoas, entre famílias. É o que a Bíblia aqui está falando. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, porém aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem será o salvo, meu irmão? É aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, que ouviu a palavra de Deus. O novo nascimento se dá através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Na hora que você escuta a palavra, o Espírito Santo te convence do pecado, naquele instante, você nasceu de novo, você é batizado em Cristo pelo Espírito Santo na cruz, na morte e ressurreição de Jesus. Você é justificado pela fé em Jesus Cristo. E se você perseverar até o fim, você terá a salvação. Evidentemente que isso vai acontecer com aqueles eleitos, aqueles que Jesus já sabia que isso ia acontecer. Lá no princípio, Deus já sabia os que iam perseverar até o fim, que iam colocar a fé em Jesus e seriam salvos. E já escreveu o nome no livro da vida. Essa ideia de dizer que perde a salvação, meu irmão, não. Ninguém perde a salvação de quem já está salvo está com o nome escrito no livro da vida. Os eleitos de Deus são aqueles que vão crer em Jesus Cristo, que foram regenerados, justificados, e vão colocar a fé em Jesus Cristo até o fim das suas vidas. Eles são os eleitos de Deus. Então ninguém perde salvação, porque lá em Apocalipse diz que jamais apagarei teu nome do livro da vida.
Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Evidentemente que, se você está perseguido numa cidade, vá para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Né? Aqui, muitas vezes, o Filho do Homem, sabemos que é Jesus. Né? Mas, como ele fala naquele momento, para percorrer a cidade de Israel, está falando aqui dos apóstolos, aqui vamos entender que isso aqui é o Espírito Santo que eles receberiam no dia de Pentecostes. Né? Ou seja, eles teriam poderes dados pelo Espírito Santo. Né? E agora ele vai falar dos estímulos. Ele fala agora das instruções, ele começa falando das advertências. Agora ele vai falar dos estímulos para cada um deles. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Jesus está dizendo, olha, se chamaram de demônio a mim, que sou o mestre, que eu sou o próprio Deus, imagina vocês, né? Que são quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. A palavra de Deus diz que o homem vê a aparência, mas somente Deus vê o coração. Ninguém esconde nada de Deus, porque antes que o nosso pensamento chegue à nossa mente, ele já sabe. Então temos que ter muito cuidado com isso, né, irmãos? O que vos diga às escuras, dizei à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. E aqui Jesus fala para nós uma coisa muito forte. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A pessoa pode lhe matar, meu irmão. Mata o seu corpo. Mas se você é uma pessoa regenerada, você é uma pessoa eleita, uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, perseverou até o fim, a sua alma, ela não vai morrer. Porque a sua alma, ela vai para um lugar de gozo eterno. A sua alma terá morte eterna se você viver uma vida sem comunhão com Deus, uma vida sem obediência à palavra de Deus. Se você vive uma vida profana, uma vida desregrada, num pecado deliberado, você terá a morte eterna, um sofrimento eterno. A pior doença que existe neste mundo é o pecado. Porque a pessoa que morre no pecado não tem salvação. Mas temei antes aquele que pode fazer padecer no inferno tanto a alma como o corpo. É isso que eu acabei de falar. É aqueles que vivem numa vida, né, longe de Deus. Não se vendem 2 pardais por uma haste. Haste era uma moeda, né, do Império Romano. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Aqui é interessante que Deus está no controle de todas as coisas. Até essa mínima coisa, Deus está no controle. E quanto a vossos outros, até os cabelos de toda a cabeça serão contados. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça serão contados. Deus sabe tudo sobre a nossa vida. Deus sabe o nosso endereço, a nossa conta bancária, o nosso pensamento, a nossa fidelidade, o nosso amor por Ele. Deus sabe quanto nós o amamos. Deus sabe tudo. Ninguém faz nada que Deus não conheça. Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Ninguém engana Deus. Não temais, pois, bem mais vale vós do que muitos pardais. Está dizendo, vale muito mais vocês. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós somos a obra-prima do Senhor. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Porque Jesus, ele nos transferiu, né? Ele nos comunicou atributos
que é inerente dele, amor, misericórdia, bondade, isso nos torna a sua imagem e semelhança. Somos a obra-prima do Senhor Jesus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Tem pessoas que têm vergonha de confessar Jesus. Tem pessoas que têm vergonha de andar com a Bíblia na mão. E ele está dizendo, se você me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Aqui eu acho interessante a questão do batismo nas águas. Sabemos que o batismo nas águas não salva ninguém. Como o batismo de João Batista também não salvava ninguém, que era o batismo de arrependimento. Mas o batismo nas águas, Jesus disse, ide e pregai e batizai aqueles que foram batizados em Cristo. Você é batizado nas águas, depois que você é batizado em Cristo, ou seja, pelo Espírito Santo na cruz, pela morte e ressurreição de Jesus. Então, você batiza nas águas e já foi batizado em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Mas qual é a vantagem do batismo nas águas? O batismo nas águas é uma confissão pública de fé. Você está confessando publicamente, a sua fé em Jesus. Daí a importância de fazer parte de uma comunidade de fé. Mas agora Jesus vai falar das dificuldades que nós vamos enfrentar por seguir o evangelho do reino de Deus. Não pensais que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha que palavra forte de Jesus. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Jesus veio trazer isso, mas por que Jesus veio trazer isso? Porque muitos não vão aceitar a palavra de Deus. Muitos, vão se afastar, as amizades vão ser desfeitas pelo nome de Jesus. Mas nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Ele é primeiro lugar na nossa vida. Depois vem a família, vem a esposa, os filhos, mas em primeiro lugar Jesus é a nossa vida. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porque ele é primeiro lugar. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a vida por minha causa, achará. O que é que Jesus quer dizer com isso aqui? Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Achar a vida aqui, meus irmãos, é aquelas pessoas que entendem que achar a vida é o gozo, é a vida, é valor temporal, é a vida profana, é a vida de prazer, é a vida do pecado. Essa vida que o pecado é prazeroso, que as pessoas entendem que os prazeres estão na fama, no poder, na riqueza, essa vida mundana do pecado. Esse é que eles acham que Deus está dizendo, quem achar esta vida, perdê-la-á. Mas quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Aquele que perder a sua vida por causa de Jesus. Aqueles que andam em retidão com o Senhor Jesus, que têm renúncia, que têm obediência, que levam uma vida de conformidade com os preceitos que Jesus estabeleceu. Esse aqui, quem perde a vida por minha causa, achará. Mas Jesus vai agora falar, nesse capítulo, para concluir, das recompensas. Ele vai dizer, quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando você recebe a Jesus, você conhece o Pai, você recebe o Pai. Porque Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão. Uma recompensa pelo serviço lá na glória. O galardão é isso. De profeta, quem recebe um justo no caráter justo, receberá galardão do justo. Jesus, nós somos hoje aqueles que, todos nós,
e pastores levamos a mensagem salvífica de Jesus. E é importante que aqueles pastores que têm uma vida digna, que levam uma vida de obediência à palavra de Deus, sejam respeitados. Porque é o que diz aqui, quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então, aqueles homens de Deus, nós hoje, homens de Deus, justos, certo? Os que obedecem receberão o galardão também do justo. E quem der a beber ainda, que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha só aqui, tratando da misericórdia, tratando aqui das pessoas generosas. Então, o Espírito Santo, ele nos faz com que o amor habite nos nossos corações. O amor é a evidência que nós temos uma vida em plena comunhão com o Senhor. Esse capítulo que Jesus encerra com essas palavras. Que Deus continue nos abençoando.